Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que tudo esteja bem. Sou Renato Ribeiro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo onde explicaremos os conceitos chaves utilizados no planejamento estratégico e na gestão estratégica também, porque a gestão nada mais é do que a execução do planejamento. Então nós temos alguns conceitos chaves, né, que nós devemos considerar no planejamento estratégico, que é a missão, a visão, os valores e os objetivos estratégicos, tanto no setor público quanto no setor privado. Então eu coloquei bem resumidamente e na sequência de slides nós vamos fazendo o detalhamento, mesmo que breve, desses conceitos. Então, a missão, ela define o propósito da organização, né? Para que aquela organização existe, né? Qual é o problema, qual é a dor que aquela organização quer solucionar. A visão, ela olha para frente, né? Um olhar voltado para o futuro. Representa a aspiração futura, que a empresa quer alcançar em determinado período de tempo. Os valores, eles guiam essas ações, né? Como, por exemplo, o, a ética, o compliance, o respeito ao meio ambiente, a governança, a transparência, a participação popular. Não são diversos valores, né, diversos parâmetros que guiam a ação da organização. E os objetivos estratégicos, que são metas mais específicas, que vão materializar todos esses conceitos que nós falamos até agora. A missão, a visão, por meio dos valores. Então, a missão organizacional. A missão, ela define o propósito da organização e o que ela faz e para quem. Ou seja, qual é a razão de ser daquela organização, quais são as atividades desenvolvidas, quais são os produtos gerados, quais são os serviços prestados por essa organização e qual é o seu público-alvo, né? Quais são as pessoas, né, que estão direcionadas, que foram selecionadas para aquela ação em específico. Pode ser também uma política pública, né? Quem é o público-alvo daquela política, quais são as aspirações, quais são os problemas, quais são as dores, qual é o problema público para a ser solucionado por essa intervenção governamental, no caso do setor público e pelos produtos e serviços produzidos por determinada empresa, no caso do setor privado. Propósito é o que a organização faz, né, a sua razão de ser. O público-alvo é para quem essa organização atua, né? Quais são as pessoas, qual é o potencial de crescimento da empresa, quais são o público em diferentes países, qual é o perfil desse público, o perfil socioeconômico, etário, etc. E várias outras características do público-alvo. E os valores, né? Tudo está dentro da missão. Quais são os princípios que guiam a organização. A visão é um salto para o futuro, é como eu quero me enxergar daqui a um determinado tempo, a um determinado período. 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. A visão descreve o futuro desejado para a organização, o estado ideal a ser alcançado. Para o setor público, a visão ela deve refletir uma sociedade mais justa, próspera, sustentável, uma sociedade mais igualitária, sem discriminação ou preconceito de qualquer forma, de qualquer, né, motivo, aqueles princípios estabelecidos na Constituição Federal. O futuro desejado consiste em o que a organização aspira a ser, o que ela projeta para o futuro, o estado ideal, como a organização se posicionará no futuro e qual o impacto que ela deve causar na sociedade, no seu público-alvo. Os valores organizacionais. Os valores representam os princípios éticos e morais, já que os fins não justificam os meios, né? Eu tenho, no setor público principalmente, eu tenho que garantir o atingimento do interesse público. Então, tenho vários princípios, inclusive constitucionais e infraconstitucionais, que estão explícitos e implícitos na ação do poder público. Então, não vale tudo, né? A organização pública ela tem que seguir
determinados valores, determinados parâmetros, determinados princípios. A gestão ela tem que ser transparente, ela tem que dar respostas, né, prestar contas das suas ações. O gestor público ele não faz nada secreto, não existe ato secreto, reunião secreta. Apenas em casos excepcionais, né, podemos ter alguns documentos ou reuniões ou atos secretos, mas isso tem que ser justificado, isso tem que ter um motivo, né? Então é exceção e não a regra. A regra é a transparência, a regra é a publicidade, a regra é que o poder público possa fornecer informações aos cidadãos, seja lá quais forem, porque essas versam sobre a aplicação dos recursos públicos. Então são os princípios, né? Esses princípios, valores, eles guiam a ação governamental. Então, no setor público, nós temos a integridade, que é o compliance voltado para o setor público, a ética, a transparência, o compromisso com o cidadão, entre outros. Então, nós temos vários valores e, dependendo do órgão, eu vou ter alguns outros valores adicionais. E dentro da organização pública como um todo, no Poder Executivo Federal, por exemplo, ou no Legislativo, no Judiciário, eu vou ter aqueles valores que são advindos da Constituição Federal. Objetivos estratégicos. E aí eu tenho a técnica SMART, né? Então, resolvemos utilizar essa técnica para que nós possamos ter um guia de implantação, de implementação desses objetivos. Então eu tenho que ter objetivos específicos. Por exemplo, eu quero ter no setor privado, eu tenho um objetivo específico. Por exemplo, aumentar o faturamento em 10% no próximo ano, em 20% daqui a 2 anos, em 30% daqui a 3 anos. Só dando um exemplo. Então ele tem que ser específico, bem definido, não pode ser uma coisa vaga. Ah, eu quero ser rico, quero ser milionário, mas o que é isso, né? O que isso significa? Ele tem que ser uma meta específica, clara, que todo mundo entenda, que as pessoas do chão de fábrica entendam essa meta, para que todos possam colaborar nas suas respectivas atribuições para o alcance desse objetivo geral. Então, os objetivos estratégicos devem expressar metas específicas, elas devem ser mensuráveis, elas têm que ser passíveis de quantificação, não pode ser uma coisa abstrata, subjetiva, eu tenho que mensurar, mesmo que de forma subjetiva, eu posso fazer uma medição, uma mensuração qualitativa, mas isso tem que ser passível de mensurar, porque senão eu não tenho como controlar. E se eu não mensurar, eu não tenho como dizer se realmente eu estou seguindo a meta ou se não estou seguindo. Então, para que eu possa fazer um monitoramento e avaliar se a meta está sendo atingida ou não, eu tenho que ter condições de mensurar essa meta. A alcançabilidade, eu tenho que ter um objetivo realista e possível de ser atingidos, né? Objetivos realistas e possíveis. Eu não posso fazer uma meta impossível. Eu vou fazer uma meta impossível porque o pessoal vai se esforçar e vai chegar a alguma coisa parecida com o que eu quero. Não, então, o que você quer, você tem que expressar realmente em metas objetivas, em metas possíveis de ser alcançadas, porque senão você vai estar planejando o próprio fracasso da organização. A relevância, objetivos relevantes que contribuam para o alcance da missão da organização, da visão e por meio dos valores, e os prazos. Eu tenho que ter um prazo específico para que eu possa entregar aquele produto, aquele serviço no prazo que foi combinado. Não pode ser uma coisa ad eterno, infinito ou indefinido. O prazo tem que ser específico, o tempo, né? E aí, em inglês, essas cinco palavras, elas estão, né, no acrônimo SMART. O que é o prazo é o time e a especificidade em inglês começa com S.
o alinhamento entre a missão, visão, valores e objetivos estratégicos, né? Então, todas essas variáveis, elas têm que conversar entre si. Eu não posso ter uma coisa descasada com a outra. Então, isso tem que estar conversando o tempo todo. Então, o alinhamento desses elementos no planejamento estratégico, a missão, a visão, valores e objetivos, ela é crucial para o sucesso da organização. Tudo tem que estar alinhadinho, as menores ações do chão de fábrica têm que contribuir para as ações intermediárias e para as metas estratégicas, os objetivos estratégicos. Então, tudo tem que atuar em conjunto, em orquestração, em harmonia, em sintonia para o alcance da missão da entidade, né? Tudo isso é instrumento, porque quando você faz o planejamento, você vai desdobrando em elementos mais específicos, mais imediatos, mas por meio do cumprimento daqueles elementos, você vai ajustando, né? Você vai aglutinando processos, produtos e atividades que vão contribuir para o cumprimento da missão da organização. Então, esse alinhamento é fundamental. Então, eu vou desdobrando a missão, visão, valores e objetivos em objetivos menores até eu chegar no micro ali para o chão de fábrica, e aquela pessoa vai executar aquela tarefa, e aquela tarefa vai contribuir para uma outra tarefa que no global vai subindo a escala da pirâmide e vai ajudando a atingir a missão da organização. Então, o alinhamento entre os elementos é crucial, é fundamental para o sucesso organizacional. Ou seja, a missão, a visão, os valores devem guiar as definições dos objetivos estratégicos, garantindo que todas as ações sejam direcionadas para o propósito e para o futuro almejado. Então, a missão é o propósito, a visão é o futuro, os valores, os princípios, e os objetivos são metas específicas para que eu possa alcançar todos esses elementos anteriores, né? A missão, valor e a visão organizacionais. Os desafios da implementação da visão, da missão, dos valores no setor público. Então vejamos, né? A implementação da missão, visão, valores e objetivos estratégicos no setor público pode enfrentar alguns desafios, como a burocracia, a resistência à mudança, a falta de recursos, etc. Então, a burocracia, que se traduz em processos complexos, em processos lentos, né, uma lentidão para que as coisas andem, podem representar algum tipo de obstáculo para essa implementação de um processo mais direcionado à gestão, né, à gestão estratégica. Então, o gestor máximo, ele deve atacar esses pontos para tentar diminuir controles e procedimentos, às vezes desnecessários, às vezes duplicados, né, às vezes inúteis, e isso tem que ser visto caso a caso, no fluxo do processo. Tem que fazer um mapeamento do processo e ver o que pode ser enxugado, sem inferir nenhum princípio, sem ferir a legalidade, o que pode ser simplificado, transformado para o digital. Você pode digitalizar os processos, e aí você vai trazer agilidade, as pessoas vão assinar tudo eletronicamente, e aquilo ali vai proporcionando rapidez na tomada de decisão e no trâmite processual e no trâmite dos serviços. Os recursos limitados, o orçamento e equipe insuficientes, aí seria outro problema, né, de você apresentar isso, a questão dos recursos limitados, que muitas vezes é usada como desculpa, vamos dizer assim, né, entre aspas, para não implementação de programas ou de ações governamentais, ela é revertida por meio do planejamento estratégico. Então, justamente, com a missão, com a visão, com os valores, com os objetivos, com a definição do público-alvo, com o desenho dos produtos da política pública, né, os produtos e serviços que serão postos à disposição do cidadão para atender às suas necessidades, para resolver os seus problemas, para ir ao encontro dos seus anseios. Isso pode ser uma ferramenta útil para
convencer para fazer uma gestão junto aos tomadores de decisão, junto ao Congresso, junto à SOF, junto aos órgãos que têm esse poder de descentralização orçamentária, para que esses recursos sejam destinados a esse setor específico. E aí você vai ter instrumentos para você colocar na mesa e dizer, olha, para que eu possa cumprir essa política pública, resolver esse problema, eu preciso desses recursos, porque eu tenho tudo planejado. Então fica muito difícil de refutar esse argumento, porque você já tem tudo planejado, tudo dimensionado, tudo já colocado no papel em detalhes. E a equipe, aí é questão de fazer contratação de pessoal, de fazer concurso, e tudo isso voltado para a missão da entidade. Isso não pode ser feito, eu quero dinheiro, eu quero servidor. Não, mas para que você vai querer dinheiro e servidor? Apresente os projetos, apresente os programas, apresente qual é a dor que você quer solucionar com esses recursos, né? Que é o tempo, orçamento, pessoas, equipamentos. Então, para isso, é necessário realizar-se um planejamento estratégico robusto, detalhado, relevante e útil, para que as pessoas possam, para que os tomadores de decisão possam se sensibilizar e aprovar os recursos, tanto financeiros como de pessoal. E a resistência à mudança, né? A dificuldade de adaptação de novas práticas, em que as pessoas estão muito acostumadas a fazer as mesmas coisas por muito tempo, porque aqui sempre se faz isso, aqui sempre se fez isso, sempre foi assim e vai continuar assim. Mas o ambiente muda, o cenário muda, né? Nós não temos o mesmo comportamento, nem a mesma realidade que tínhamos há 20, 10 anos atrás, né? Nós temos toda uma mudança proporcionada pelas tecnologias digitais e temos que nos adaptar às mudanças e, no caso, treinar essas pessoas que são mais resistentes, tentar trazê-las para o lado da inovação, para a melhoria dos processos. E conseguindo fazer isso. Os benefícios da definição clara da missão, visão, valores e objetivos estratégicos. Alguns deles eu já falei aqui nos slides anteriores. Então, a definição clara desses elementos de que falamos, missão, visão e os valores e os objetivos, as metas específicas, ela vai gerar diversos benefícios para o setor público, como, por exemplo, a maior eficiência e a própria eficácia, porque eu tenho metas alcançáveis, tenho metas mensuráveis, isso vai aumentar, inclusive, a efetividade, o foco na missão da organização, tudo vai estar alinhado. Eu não vou ter um setor ali que existe só por existir, ele deve existir para cumprir, para contribuir para a missão organizacional, uma melhor comunicação, né, interna, que isso é proporcionado pela definição clara de todos esses elementos, maior engajamento dos colaboradores e também dos tomadores de decisão e tomada de decisões mais eficazes, mais efetivas, que gerem impacto na vida das pessoas, que gerem bons produtos e serviços postos à disposição do cidadão. Então isso gera eficiência, que é a melhoria na gestão dos recursos, a otimização dos processos, a economicidade, a eliminação do desperdício, vamos dizer assim, a eliminação ou mitigação de compras desnecessárias, de compras de produtos que não vão ser usados, o foco na missão, que são todas as ações da organização, elas têm que ser direcionadas para o cumprimento da missão, para os seus propósitos, para a sua visão, para os seus valores. A comunicação, né, tanto intersetorial como vertical, de cima para baixo, top-down, e também conjunto aos demais stakeholders. Então, a transparência e clareza na comunicação, inclusive com a população, com o público. Isso vai contribuir certamente para essa transparência, porque as ações que vão ser escrutinadas, que vão ser fiscalizadas pelos stakeholders, pelos órgãos de controle internos, externos e pela população em geral, elas vão estar baseadas no cumprimento da missão, elas vão estar sempre numa mesma direção.
O engajamento, a motivação e alinhamento dos colaboradores na missão institucional, e também buscamos o engajamento das pessoas nesse processo, e também vai servir de auxílio para a tomada de decisões, gerando processos mais eficazes, mais efetivos e alinhados com a missão e visão organizacionais. Então, gente, é isso. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Até nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!